Olá, paz e bem a todos. Espero que todos estejam bem, gozando de saúde, de alegria e muita paz em seus dias. Hoje eu venho para completar essa semana, essa novena de Natal. Venho falar sobre o mistério do Natal. Que festa é essa? Como podemos comemorar essa festa em meio a esse tempo de pandemia? Em meio a esse tempo onde não vamos poder celebrar juntos o rito do Natal, as celebrações litúrgicas, e como nós podemos vivenciar esse mistério do Natal em família, aonde nós podemos celebrar e de que maneira. E numa reflexão simples de hoje, convido você a fazer essa experiência de vivenciar esse Natal como o melhor Natal de suas vidas. Sabemos que nesse ano de 2020 que vivemos, muitos fatos vão marcar a nossa vida e história por muitos e muitos anos. Ninguém vai esquecer o aniversário que fez durante esse ano de 2020, durante esse período de pandemia. Ninguém vai esquecer essa Semana Santa que não tivemos a possibilidade de participar presencialmente das celebrações. Ninguém vai esquecer essa Páscoa. E como vários outros pontos do dia a dia de nossa vida. Os aniversários, as bodas, os casamentos que não se realizaram, muitos batizados que não puderam ser feitos, muitas crianças que nasceram durante esse período e a gente ainda não teve a possibilidade de encontrar e ver essas crianças. E é nesse sentido que eu quero convidar você a vivenciar esse Natal, fazer essa criança que vai se tornar o adulto morar na tua casa, na tua família. O Natal é um grande mistério. Já nos foi dito e falado que o Natal é uma festa cristã, que possivelmente Jesus não nasce 25 de dezembro. O tempo, a leitura, a ciência, a teologia fala que possivelmente ele nasce no meio do ano, um pouco antes. Mas não vamos discutir questões teológicas. A questão nossa de hoje é a gente viver um Natal mais espirituoso. Fazemos a espiritualidade, a mistério, a mistagogia do Natal entrar em nossas casas, em nossa vida. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versículos 6 a 20, narra o nascimento. Lucas, acho que é o evangelista que mais detalhista nesse ponto. Ele narra o nascimento desse menino, como ele nasceu, aonde ele nasceu, o cenário da onde ele nasceu. E usando esses escritos, a gente vê que o presépio, todos nós sabemos, o presépio é onde a gente vê Jesus, Maria e José numa gruta, numa manjedoura, que naquela noite fria de Belém não achavam onde se encontrar, aonde pudessem passar aquela noite para que aquela criança, o nosso Senhor, pudesse nascer no meio de nós, que a palavra se fizesse carne e literalmente habitasse no meio de nós. O Natal é uma festa que nos dá a possibilidade da gente vivenciar esse grande mistério de esperança, de amor, todos os anos de nossa vida. É a chance que nós temos não de comemorar mais um Natal, não. Que comemorar é o aniversário, que comemoramos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 18 anos. O Natal é a possibilidade da gente fazer novo a esperança que um Deus que nos ama de uma maneira imensurável tem por nós. O Natal é a gente poder buscar nesse nascimento do Cristo a misericórdia que tanto nós precisamos durante esse ano de 2020. Quem de nós, no ano desse 2020, não deve ter se sentido desesperado
como essa menina, essa jovem Maria, que na incerteza de saber aonde o filho ia nascer, mas ela tinha que cumprir um propósito de um governo, de uma sociedade, uma coisa imposta àquela situação. E mesmo estando próximo a dar à luz, não a qualquer criança, mas ao Filho de Deus. Ela sabia disso. Ela sabia disso desde o momento que ela falou sim na anunciação. E desde então, ela se deixou ser guiada pela palavra de Deus. E muito mais, pelo Verbo encarnado que se fazia em seu ventre. É esse convite que o Natal nos faz, a gente vivenciar essa espiritualidade, de mesmo nós sendo humanos, falhos, pequenos, a nossa família pode se tornar, a partir dessa experiência desse Natal, ao modelo da Sagrada Família de Nazaré, aonde o Cristo vai nascer no meio de nós. O ano passado eu usei alguns termos durante algumas das minhas homilias e reflexões, no final do ano, nesse período, convidando o povo durante o tempo do Advento a vivenciar um Natal diferente, a chamar Jesus para passear na tua casa, a entronizar Ele naquela manjedoura, não num trono, mas numa manjedoura. E é até bonito a gente ver. Será por que Jesus não nasceu num trono de ouro? Será que José, sendo um bom carpinteiro que era, não fez um berço maravilhoso para que o Filho de Deus, aquele que ele assumiu de cuidar e proteger e criar, nascesse? Eu imagino que José deve ter feito um berço cheio de detalhes maravilhosos, que Maria deve ter feito panos maravilhosos para cobrir e envoltar Jesus em faixas de linhos trabalhados, lavados com carinho. Não uma coisa às vezes usada como a gente vê no texto, no momento, naquela hora. Elas esperavam às vezes a visita da família. E quantos de nós, durante esse tempo de pandemia, que ganhamos os filhos e não podemos compartilhar a alegria que temos em nossa casa com quem amamos, com os amigos, com os parentes, com os pais, avós, tios, porque durante a pandemia nós estamos nos resguardando e nos guardando do vírus que por aí anda. Esse Jesus veio nascer e vai nascer nesse ano de 2020, na minha casa, na tua casa, nas nossas comunidades, pois cada casa, durante esse tempo de pandemia, mais do que nunca, a gente vê que é uma pequena igreja particular. Cada lar foi feito e chamado durante esse tempo de pandemia para se tornar um lugar santo. Cada sala, cada cozinha, cada lugar onde tem uma televisão, onde a gente pode participar das liturgias que presencialmente não podemos, mas estamos participando online, se tornam lugares santos. Cada casa se tornou uma capela. Cada sala se tornou um santuário. Vamos aproveitar essa possibilidade e vivenciar essa experiência de fazer esse Natal de 2020 ser a festa das nossas vidas. O que é essa festa? Essa festa que, às vezes, nós, durante muito tempo, comemoramos a troca de presente, a troca de gentilezas, comidas caras, comidas típicas do próprio Natal. E muitas vezes nós esquecemos do dono da festa, do aniversariante. Nesse Natal de 2020, vamos fazer essa experiência juntos. De apresentarmos aquele que nasce na noite de 24 para 25 de dezembro, em nossos lares, em nossas casas,
em nossa sociedade a nossa vida. Toda criança que nasce traz a possibilidade da esperança. Toda criança que nasce tem a condição e o poder de mudar a rotina do lugar aonde ele está, com choros, com as atividades do dia a dia. Faça essa experiência de convidar Jesus menino para nascer na tua casa, no teu coração, na tua família, no teu dia a dia. Que o dono dessa festa, o próprio Cristo, possa fazer essa experiência de crescer em sabedoria e em dignidade em meio aos nossos dias. O Natal tem alguns símbolos. Nossa Senhora é a mãe de Jesus, aquela que diz o seu sim à vontade de Deus, e por ela a humanidade recebeu o menino Jesus, que por ela foi criado, e a gente vê os textos bíblicos dizer que ele crescia em sabedoria e em dignidade. Que nós possamos usar esse símbolo do sim de Maria e aceitarmos fazer essa experiência de viver esse Natal diferente, deixando que o Cristo cresça conosco e junto com ele a gente cresça em sabedoria e em dignidade perante a Deus. José é o pai adotivo que sonhava casar com Maria, que em sonho foi revelado a ele que seria o pai do Filho de Deus, o pai adotivo. E assim ele fez, obedecendo piamente tudo que Deus falava para ele em sonho. É engraçado a gente ver os textos, os poucos textos que falam de José, sempre Deus se manifesta a ele em sonho. Que a gente possa também viver a beleza desse sonho de Natal. Não desanime, não desista, persista. Coloque em planos os sonhos de Deus em tua vida. Que na noite de Natal a gente possa fazer desejos que possam ser alcançados, metas que possam ser cumpridas. Mas, meu irmão, minha irmã, não deixe de sonhar os sonhos de Deus para você e para aqueles que você ama. O menino Jesus, ele ser no centro dessa festa, no centro desse presépio que iremos montar, ele é o Filho de Deus que se fez homem, a palavra que se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco. Os anjos são os mensageiros de Deus, os comunicadores da boa notícia, como a gente vê no texto de Lucas. Os pastores simbolizam a simplicidade, o povo humilde que cuidava das ovelhas, e também vem nos chamar para que nós sejamos pastores daqueles que Deus coloca em nossa vida, daqueles que Deus coloca em nossas famílias, daqueles que Deus coloca para que nós aprendemos a amar e vivemos o amor. Os animais simbolizam a humildade, pois naquele tempo a profissão de pastor era uma das menos reconhecidas. Então não fique triste se nesse tempo de pandemia, nesse ano de 2020, que todos nós queremos esquecer, se nós pudéssemos apagar esse ano de nossas vidas. Não esqueça que esse nosso Deus, esse Jesus que vai nascer em nossas casas nesse ano de 2020, Ele é o Deus do impossível. As estrelas simbolizam a luz de Deus que nos guia ao encontro do Salvador. Os reis magos que ofereceram para ele ouro, incenso e mirra. Melquior, Gaspar, Baltazar eram homens da ciência. Eles representam a ciência que vai até o Salvador e o reconhece como Deus.
homens da ciência. Que Deus me permita fazer essa reflexão. Nesse tempo de pandemia, onde a gente reza, para que até o fim do ano, para que até o começo do ano que vem, para que o mais logo possível saia a vacina que nos proteja. Como nós deveríamos rezar por esses homens da ciência, pelos médicos, enfermeiros, pelos cientistas, para que eles que se dedicam à cura dessa pandemia, desse vírus invisível, possam ter um encontro também com Jesus nesse Natal. O ouro, o incenso e a mirra. O ouro significa a realeza que ele tem e merece. Ele é o rei, o único rei. Maria era a única mulher que carregou um rei na barriga. Era um presente dado aos reis. O incenso significa a divindade, um presente dado aos sacerdotes. E ele é o sacerdote dos sacerdotes. A fumaça do incenso simboliza a oração que sobe ao céu. E a mirra simboliza o sofrimento e a eternidade. O Natal, esse presépio que nós vemos hoje, ele foi construído aos moldes dos textos que comentamos e refletimos até agora por São Francisco de Assis, no ano de 1223. São Francisco tentou, ele com seus amigos, fazer uma experiência no Natal. Uma experiência semelhante a essa que nós vamos vivenciar, de colocar vaquinha, boi, carneiros, pastores, José, Maria, uma manjedoura, palha e, por último, o nascimento, o próprio Cristo. Manjedoura, todos nós sabemos que é um coxo, onde os animais se alimentam. Nessa simplicidade desse presépio, nos dá a possibilidade de Jesus nascer em qualquer lugar, em qualquer casa. O mesmo Jesus que depois vai se fazer presente no meio de nós, num pedacinho de pão. Olha como ele é um Deus tão grande, tão imensurável, tão poderoso, um Deus único, a quem nós devemos dar toda honra, glória e louvor, que se faz tão simples, que nasceu como qualquer um de nós, como uma criança, cresceu e se faz presente no meio de nós num simples pedaço de pão. Tá vendo? Manjedoura também é a possibilidade dele nascer no nosso coração, pois às vezes o nosso coração é como uma manjedoura, um lugar frio, duro, insensível. Esse Natal e esse nascimento que eu convido você a fazer na sua vida, na sua família, vai modificar a maneira da gente ser, agir e pensar. Sabe por quê? É a possibilidade da gente crescer em sabedoria, em dignidade, junto com esse Deus. Nessa noite de Natal, faça uma experiência. Monte um presépio. Antigamente, a turma tinha a tradição de caminhar na noite de Natal com o dono da festa, com o menino Jesus, por toda a casa, apresentando cada cômodo, cada morador, cada pessoa, cada espaço, para que ele conhecesse aonde ele é convidado a nascer, a morar, a viver. Sim. Nesse Natal, introduza Jesus no seio da tua família, da tua casa, num lugarzinho, num espaço perto do seu trabalho, no seu dia a dia. Deixe que ele, no ano que virá, cresça com você, caminhe com você,
que Ele tenha um lugarzinho guardado dentro da sua vida, para que ao final do ano que vem a gente possa trocar experiências de como foi esse Natal 2020 e o quanto diferente ele vai fazer a nossa vida em 2021 se tornar. Poder pegar o menino Jesus no colo é como a gente acariciar uma criança, ajudar ele a caminhar junto do meio de nós, é como a gente levar a palavra em todos os lugares. É isso que nesse Natal eu e você somos chamados a sermos os protagonistas de um novo tempo de evangelização, onde o nascimento do Filho de Deus se faz presente na minha vida, na minha história, no meio de nós. Faça desse Natal o melhor Natal de sua vida. Esse Natal tem que ser um Natal do menino Jesus. Que nós possamos, mesmo na nossa fragilidade, de filhos e filhas de Deus, nos aproximarmos do grande Filho de Deus, que por nós e por amor se deu numa cruz. Mas vamos viver esse Natal também nessa mistagogia, nesse sonho maravilhoso de esperança que esse Jesus nos dá. Que o dia não acaba enquanto Ele não vier em nossa glória. Vamos rezar assim? Faça uma oração do seu jeito, uma oração que saia do coração. Senhor Jesus, nesse Natal de 2020, eu quero viver diferente, pensar diferente, comemorar diferente e dar o presente que o Senhor merece, pois o Senhor é o dono dessa festa, o dono da minha vida, o Senhor da minha família. Ajuda-me, Jesus, a ser perseverante na partilha do pão, no amor, na caridade, em atos de misericórdia. Eu quero, nesse ano de 2020, fazer a diferença no meio da minha sociedade, no meio da minha família, da minha comunidade. Segurando em tuas mãos, junto com ti, ajuda-me, Jesus, a ser um pouco melhor, um pouco mais semelhante a ti. Desejo a todos vocês um Feliz Natal. Que esse Natal seja o Natal de nossas vidas. Um Natal que fique para a história, como esse tempo de pandemia, tenho certeza que vai ficar. Vamos deixar que o bom seja maior do que o mal, que o visível seja maior que o invisível, pois o nosso Deus é um Deus visível, que vive e reina no meio de nós. Feliz Natal, que Deus vos abençoe e que sua família se torne semelhante à Sagrada Família de Nazaré ao decorrer dos dias. Paz e bem, meu irmão. Que Deus esteja convosco todos os dias de vossa vida.